Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E antes de darmos início à nossa aula, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. Com o coração agradecido, Senhor, com gratidão por mais essa oportunidade, Senhor, de falarmos da Tua palavra, de aprendermos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, abrir o nosso entendimento, o nosso coração para a Tua palavra, Senhor, para que não sejamos só ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra. Visita, Senhor, a cada um que estará, Senhor, aqui conosco, aprendendo mais um pouquinho da Tua porção, que seja tocado pelo Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje é a nossa lição de número 12, que fala sobre viver no Espírito. Vivendo no Espírito. A nossa revista, estamos estudando sobre o avivamento na igreja, como mantermos a nossa vida também avivada diante do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre como viver no Espírito, ter a continuidade, né? Uma caminhada, um andar no Espírito. O nosso texto áureo diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Você que pode, pegue sua Bíblia, abra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 19 até o 25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, meus irmãos? Vamos falar hoje como também frutificar, dar frutos na presença do Senhor, frutificar no Espírito. E a nossa introdução, início da nossa revista. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. Então, aqui já na nossa introdução, nós vemos que a nossa vida cristã, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, ela é um aprendizado de todos os dias, um crescimento espiritual todos os dias. Aprendemos todos os dias como nos colocarmos cada vez mais de acordo com a palavra de Deus. Isso é um processo que nós vamos passando durante a nossa vida toda. E isso, a palavra de Deus vai nos conduzindo, assim, a palavra de Deus vai nos ensinando. Então, não é algo instantâneo, é algo que nós nos entregamos, né? Temos as nossas renúncias, deixamos diante do Senhor as nossas vontades, né, de lado, para vivermos aquilo que o Senhor e a sua palavra deseja. E nós vemos também, irmãos, como ali para Nicodemos, Jesus disse, né?
É necessário nascer de novo. Então, quando nós nos convertemos, é um novo modo de pensar, né, de ver a vida, de compreender as coisas, porque agora nós passamos a andar no Espírito, né, aquela vida que nós tínhamos, os pensamentos, a nossa conduta, ela é mudada, né? Então nós praticamos agora aquilo que a palavra de Deus determina, sobre aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Vamos para o nosso primeiro tópico da nossa revista, que diz a vida no Espírito. E sobre este tema nós já temos uma pergunta. Meu nome é Amanda, sou da cidade de São Caetano do Sul. Qual o sentido do verbo andar na Bíblia? Obrigado, Amanda, pela sua pergunta. O verbo andar tem o sentido figurado de viver, ter experiências, experienciar, praticar e conduzir-se na vida espiritual. Quer dizer que é uma sequência, né? Uma caminhada. Por isso Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5 e o verso 16. O andar em espírito com E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. Então é um caminhar, meus irmãos, é dia a dia você ouvindo a voz do Espírito, porque o Espírito, com a letra E maiúscula, que nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, é Ele que vai nos direcionando as etapas, os momentos da nossa vida, as decisões, né? Nós vemos Paulo ali quando ele queria ir para uma cidade e o Senhor o impediu, o Espírito disse não, ele teria que ir para Macedônia. Então ele foi direcionado pelo Espírito. O Espírito Santo em todo momento está nos direcionando de acordo com a vontade dele, com a vontade de Deus, né? Para aquilo que nós estamos desempenhando e vivendo aqui na terra como cristão. Então, quando nós estamos vivendo no Espírito, caminhando, andando, tendo essas experiências, nós vamos praticando, vai ficando o nosso ouvido, né? Vai ficando mais apurado para ouvir a voz do Senhor, para discernir a voz do Espírito Santo de Deus, que nos conduz em todo o tempo. Quando nós nos dispomos a perguntar a direção, como fazer, pedir ao Espírito, me dirija, me conduza, ele sempre tem uma direção. E a direção que ele dá é certa, mas é necessário que nós estejamos caminhando, buscando todos os dias essa direção e dispostos, né, irmãos, a ouvir aquilo que o Espírito diz. Nem sempre vai ser aquilo que você está desejando. Muitas vezes ele vai dar outra direção, outro sentido, mas o importante é obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Então vamos andar no Espírito. Vamos para o subtópico 2. Por que andar em Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Então, por que devemos andar? Porque assim nós vamos nos afastando dos desejos da nossa carne, que como nós fizemos a leitura bíblica aqui em Gálatas, no capítulo 5, vai ali listar várias obras, né, que a nossa carne produz, né, naturalmente, ela se inclina para esses desejos. Então, há sempre uma luta, né, entre o Espírito
e a nossa carne. Quando nós estamos andando no Espírito, esses desejos vão ficando de lado, mortificados, e vamos tendo cada vez mais desejos das coisas espirituais, das coisas do alto, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então é uma prática, por isso o andar, meus irmãos, né? Por isso que é necessário andar no Espírito. Não é hoje eu praticar aquilo que a palavra de Deus diz e nos dias seguintes eu vou dando voz à minha carne e deixando ela coordenar, dirigir a minha vida e eu vou satisfazendo os desejos dela. Não, nós temos que lutar, né? Para que a gente possa se afastar a cada dia dos desejos da nossa carne. Por quê? Porque a nossa carne, quando nós fazemos aquilo que ela deseja, nós nos afastamos de Deus, né? Porque tudo que ela deseja é pecado contra Deus, é pecar contra o Senhor, contra a sua palavra. Então nós temos que andar no Espírito, porque assim nós vamos nos afastando dos desejos, né? Da nossa natureza, Vamos lá para o nosso subtópico 3. Como andar em espírito? Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Irmãos, vamos dar uma paradinha aqui. Então, nós estamos falando como andar no Espírito, a necessidade de andar, quer dizer, estar todos os dias caminhando de acordo com a direção do Espírito, né? Da direção sobre a palavra sempre, que é o fundamento. A palavra de Deus é a verdade a qual nós seguimos, né? É o livro de regra e de fé, é o nosso alicerce, é a palavra de Deus. Então, nós andando em Espírito, tem um porquê andar, né, para nos afastar dos desejos da carne. E como andar, né? Como você vai andar no Espírito? Nós temos que nos manter. Então, quando nós aceitamos a Jesus, esse novo nascimento, sermos novas criaturas, perdoadas, né? Salvas pela graça do Senhor Jesus, os nossos pecados, as velhas práticas, ficou tudo lá para trás. Tudo que foi feito, o Senhor perdoou. Então nós temos a vida daquele momento em diante. Então nós temos esse compromisso de honrarmos ao Senhor, né? Pela sua graça, pela sua bondade, por gratidão pela nossa salvação. Porque antes nós éramos pecadores, assim, agarrados, né? Envolvidos, presos pela lei do pecado. Hoje, libertos pela graça do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício ali na cruz, nós podemos dizer não para os nossos desejos carnais. Por quê? Porque somos livres. Nós somos livres em Jesus, né? As pessoas às vezes olham e falam, ai, como que o cristão não pode fazer nada, e não pode fazer isso, fazer aquilo, curtir a vida como as pessoas pensam que é curtir a vida. Não, nós somos livres para dizer não para essas coisas que nos afastam de Deus e dizer sim para aquilo que nos aproxima do Senhor, que o Espírito sempre vai nos conduzir por este caminho. Então nós temos que permanecer andando no Espírito, né? E também aprender a como andar buscando o Senhor, buscando a sua direção, buscando nos manter íntegros diante do Senhor. Entretanto, vamos continuar, elas precisam cultivar um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Santo Espírito de Deus. Então quando nós entregamos a nossa vida, nós somos guiados, né, pelo Espírito. Nós temos que ser cheio do Espírito, né? Cheio. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais para o Senhor nós vamos olhar.
mais desejo, é aquele desejo que dá de olhar para trás, daquilo que viveu, aquilo que teve de experiência, aquilo que traz saudade, é porque ainda as inclinações da carne têm ganhado espaço na sua vida. Porque quando nós estamos olhando para o Senhor, vivendo uma vida no Espírito, o nosso desejo de olhar para trás é nenhum, porque nós sabemos o que está à nossa frente, sabemos o que o Senhor tem para nós e é muito melhor da vida que nós tínhamos antes no pecado, porque tudo isso, as concupiscências desta vida da carne vai passar, tudo passa. Então o importante, irmãos, é continuarmos andando no Espírito, guardando a nossa vida, né, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, sendo perseverante nos ensinamentos da palavra do Senhor. É fácil? Não é fácil, né? Mas eu vejo, irmãos, através desse primeiro tópico aqui, a necessidade de ser um passo de cada vez, né? Às vezes as pessoas querem correr, querem se apressar em fazer, em realizar, em chegar em tantos pontos da vida, correr tanto. É necessário na nossa vida espiritual, é passo a passo, é dia a dia, obedecendo ao Senhor, né? E quando falhamos e quando cedemos aos desejos da carne, é nos arrependermos, retomarmos e continuarmos dia a dia. Importante é manter, né, ser firmes e constantes na presença do Senhor. Vamos lá? Agora para a síntese do tópico 1. Ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Vamos agora para o tópico 2. O confronto entre a carne e o Espírito. Carne e Espírito, em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. E sobre esse tema também nós temos uma pergunta. Vamos à nossa pergunta. Eu sou Camila Oliveira de São Caetano e a pergunta é: de que a natureza carnal é alimentada? Boa pergunta, Camila. Obrigada pela pergunta. Ela é alimentada pelos desejos, as concupiscências da nossa carne. Então, toda vez que nós cedemos aos nossos desejos, nós estamos alimentando a nossa carne. E vai crescer, né, e vai tomar proporções maiores aquilo a qual nós alimentamos mais. Então, se eu estou cedendo aos desejos da carne, às concupiscências da carne, cada vez mais eu vou perdendo o controle sobre isso. E cada vez os desejos dela vai levando a outros desejos. Então, é necessário, para não alimentar, né, a nossa carne, esse crescimento, é você não ceder aos desejos da carne. Vamos continuar aqui. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal corrompida pelo pecado. Não por acaso, o apóstolo Paulo ademoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Nós lemos, né, meus irmãos? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 5 e 16. Então, tudo que há no mundo, tudo que há no reino deste mundo, é para que satisfaça as concupiscências, os desejos, a inclinação da nossa carne.
Então, esta luta, esta guerra da nossa carne e do espírito, ela vai existir todos os dias da nossa vida. Todos os dias é uma decisão. Eu vou honrar o nome do Senhor. Eu vou continuar fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, renunciar aos seus desejos, às suas vontades, aquilo que a sua carne quer fazer naquele momento, porque são desejos, são momentos e desejos vêm, vontades vêm e passam, né? Então, se a vontade vem e você não resiste, você com certeza das outras vezes vai ficar cada vez mais difícil de você resistir. Mas quando você está, irmãos, alimentando o seu espírito, buscando ao Senhor, se inclinando para as coisas do Espírito, ouvindo o Espírito, aquilo que Ele te dirige para fazer, né? Sendo limpo pela palavra. A palavra de Deus, irmãos, quanto mais nós lemos, mais nós praticamos a palavra de Deus. Não é só ler, não é só saber, é praticar essa palavra na nossa vida. O nosso testemunho, o nosso caráter vai sendo transformado pelo Senhor. Então, a cada dia, meus irmãos, as coisas desse mundo são oferecidas, são pratos, né? Como nós lemos aqui. Falsas religiões, humanismo, materialismo, tudo aquilo que a nossa carne deseja e que a satisfaz, né? Gera um prazer, uma satisfação momentânea, mas é momentânea, é um momento. Mas quando você está com a sua vida, né, do Espírito sendo alimentada, é uma vida que te dá um prazer constante, uma alegria, uma paz com Deus. Ninguém pode dizer que vive em paz se não está em paz com Deus. Não tem como amar o mundo e amar a Deus. Nós acabamos de ler isso aqui. Não tem como amar as coisas do mundo, estar ligado com as coisas do mundo e dizer que está servindo a Deus, que tem Deus. Não, o nosso Deus, ele se agrada daquele que obedece a sua palavra. Então nós temos que, a cada dia, fazer a nossa parte para nos mantermos fiéis à sua palavra e vencermos esta guerra dia a dia, na nossa caminhada, como nós aprendemos aqui no tópico 1, andando no Espírito, buscando as coisas do alto. Isso tudo tem a ver com aquilo que você coloca diante dos seus olhos, os seus tipos de conversa, o que você lê, né? O que você assiste. Tudo isso vai alimentando ou a sua carne ou o seu espírito. Então que nós possamos continuar andando no Espírito e cada vez mais alimentando o Espírito Santo de Deus, aquilo que nos faz nos aproximar a cada vez mais do Senhor. Vamos para o subtópico 2, as obras da carne. Sobre este tema nós temos já uma pergunta. Vamos a essa pergunta. A paz do Senhor a todos. O meu nome é Danila Gomes e eu moro em São Paulo, no bairro da Vila Califórnia. E a minha pergunta de hoje para a missionária Melissa é a seguinte: missionária, segundo os termos bíblicos, o que é carne? Deus abençoe vocês. Obrigada, Danila, pela sua pergunta. Deus abençoe. Então, nos termos bíblicos, no grego, é a palavra sarx, que significa a carne, como nós falamos, né? A carne, estamos falando carne. Mas é a natureza decaída do homem cuja inclinação é a prática das obras que não agradam a Deus, obras da carne, aquilo que nós já falamos lá e já lemos aqui na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Então são práticas, atitudes, pensamentos contrários à palavra de Deus. Isso envolve muitas coisas, né, meus irmãos? Tudo que aquilo que a gente vai pensando, a gente vai conceber, a gente vai planejar, vai acabar realizando, né, executando, e isso vai gerando, né, a gente já peca no nosso pensar, né? Então nós temos que ter essa luta constante com a nossa carne, com essa inclinação, né, que a nossa natureza decaída tem, e é dia a dia vencendo. Então vamos continuando aqui. Identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista,
pois o autor bíblico acrescenta e coisas semelhantes a estas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Isso estamos falando das obras da carne. Então, práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, capítulo 5, versículo 20. Mau relacionamento humano, do capítulo 5, do 20 ao 21. E vícios e maus hábitos, capítulo 5, versículo 21. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso é muito sério, né? É muito sério. Tudo que a gente listou aqui, que, né, foram aproximadamente 15 tipos, né, de obras que a carne produz, ainda, como ele diz, mais coisas semelhantes a essa, muito mais coisas, né, que a nossa carne, os desejos da nossa carne pode ter, mas nós temos que lutar contra isso, porque quem comete e está praticando alguma dessas coisas aqui, que é contrária à palavra de Deus, que é pecado contra o Senhor, não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que manter a nossa vida íntegra e pura diante do Senhor. Irmãos, são muitas coisas que a nossa carne produz, e uma ação vai levando a outra. Às vezes numa situação que você desliza, ali um pecado vai chamando o outro, e a Bíblia fala que um abismo vai chamando o outro, e cada vez mais o pecado vai te envolvendo e te tirando da presença de Deus. Então nós temos que lutar. Obras da carne, os sarques, né, que é a natureza decaída, ela está aqui em nós todos os dias querendo tomar conta, mas nós estamos numa guerra, né, como a carne contra o espírito, e estamos alimentando o nosso espírito em nome de Jesus. É Ele que nós estamos priorizando na nossa vida, no dia a dia, na nossa caminhada, nas nossas ações, nas nossas decisões, né? É muito importante pensar, irmãos, estamos em situações às vezes difíceis, decisões difíceis, o que Jesus faria aqui, né? Nós vemos Jesus, irmãos, vencendo as tentações, né? Ou aquilo que o diabo ficou oferecendo para ele lá em Mateus 4, no deserto, através da palavra. Então, o que vai blindar a sua mente contra as investidas mentiras do adversário, porque ele pode até te impelir, né? Porque o desejo está na nossa carne. Ele pode até preparar o prato para você, mas você dá a última palavra. E a palavra de Deus, como assim Jesus venceu esses pratos, esses desejos, essas inclinações da carne, Jesus venceu com a palavra, conhecendo a palavra de Deus. Então a nossa mente tomada pela palavra de Deus, o diabo não tem como entrar. A nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus não tem por onde ele entrar. E irmãos, nós temos que fechar essa porta, porque tudo isso que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 5 das obras da carne, está nesta carne, nesta natureza, nessa inclinação para o pecado. Não está nada relacionado ao adversário. O adversário, ele vem potencializar aquilo que a nossa carne já deseja, proporcionar momento, o ambiente, a situação, porque ele faz isso, porque ele quer que você caia, ele quer que você se afaste de Deus. Mas que em nome de Jesus, hoje, através dessa palavra, porque a palavra do Senhor nos liberta, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a verdade nos liberta. Quando nós abrimos nosso entendimento para a palavra do Senhor, para aquilo que Jesus ensina, que hoje em dia, nós vivendo a palavra, irmãos, é totalmente a contramão do mundo, aquilo que o mundo ensina. Porque o mundo está entregue a todos os desejos. Hoje as pessoas têm que se sentir felizes, né? Realizando tudo aquilo que ela tem vontade. E as nossas vontades, como nós estamos aprendendo aqui, a inclinação da nossa carne, não nos leva para o Senhor. O caminho não é de vida, né? A Bíblia vai dizer ali, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Irmãos, é a morte espiritual. Nós estamos falando aqui do espírito,
daquilo que é eterno. A salvação não é para que a gente seja aqui ricos e, né, não é para coisas da terra. O Senhor nos abençoa de várias formas, mas é para a salvação, é para a nossa salvação que Jesus morreu. Então nós temos que fazer a nossa parte e não cometer, resistir, vencer. E como eu vou vencer? Através da palavra de Deus, enchendo a tua vida da palavra do Senhor. Amém? Síntese do tópico 2. Em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente. Tópico 3. O avivamento pelo fruto do Espírito. Já temos uma pergunta sobre esse tema. Vamos a essa pergunta. Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago Tavares, da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. E gostaria de perguntar para você, missionária Melissa, o que são as características essenciais para a vida e o caráter cristão? Me responde. Obrigada, Tiago, pela sua pergunta. Vamos lá. Os dons e o fruto do Espírito são as características essenciais para o caráter cristão, para a vida e o caráter cristão. Eles são necessários. Dons que o Espírito Santo concede, é ele que determina, né? Ele que entrega para nós, e o fruto do Espírito que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa caminhada. E é muito interessante, meus irmãos, porque falar de fruto é falar de cultivar, né? De você preparar, de você cuidar para que aquele fruto seja desenvolvido, né? Jesus mesmo nos compara a árvores, as nossas ações nos revelam quem somos, os frutos, ele diz, né? Que revelam quem somos, por quê? Porque uma árvore boa vai dar um fruto bom e uma árvore má vai dar um fruto mau. Então é necessário que a gente saiba aonde nós estamos enraizados. Isso também faz a diferença para a frutificação da nossa vida. Então os dons e os frutos são necessários para a nossa caminhada, né? Porque vão revelar também o caráter e também testemunhar daquilo que realmente nós estamos vivendo diante do Senhor. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé, não pode ter gozo, alegria, e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser desassociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um fruto só. Então, Paulo, quando ele nos diz ali em Gálatas, ele não falou os frutos, né? Porque aqui tem várias qualidades, mas ele diz o fruto. Então, quer dizer que quando nós realmente frutificamos na nossa vida espiritual, geramos esse fruto, com todas essas qualidades dentro dele, a qual nós lemos aqui, né? Que é amor, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, amor. Então, isso tudo é gerado, essas qualidades do fruto do Espírito. Então, como eu disse aqui, meus irmãos, no começo, o fruto do Espírito, ele vai revelar, né? Ele revela, ele dá o testemunho. O verdadeiro cristão, né? Para se dizer, eu sou um cristão, né? Ele tem que ter práticas de acordo com a palavra de Deus. E o próprio Espírito demonstra, revela através da vida dele, se ele realmente está seguindo a palavra ou não, né? Porque as obras da carne, irmãos, elas são manifestas, todos veem, não tem como você esconder. Não tem como você esconder também o fruto, quando você frutifica. Então não tem como você dizer, eu tenho aqui
temperança, mas não tenho amor. Não, é necessário. Quem frutifica tem todas essas qualidades junto. Como que eu alcanço isso? Buscando as coisas do alto, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é uma coisa natural e gradual na nossa vida. Isso envolve o comprometimento, né, de estarmos prosseguindo na nossa caminhada cristã. Então, uma árvore, quando ela vai frutificar, vamos dizer assim, é necessário cuidar das raízes, né, do solo onde ela está ali estabelecida, para que possa dar bons frutos. Então, as raízes, as nossas raízes, onde nós temos que estar ali presos, é na rocha, é no Senhor, né? E muitas vezes o adversário, ele quer o quê, irmãos? Quando uma árvore é derrubada, às vezes você olha, a árvore está tão bonita, mas caiu, porque as suas raízes não estavam firmadas. Então, as nossas raízes, aquilo que nós vamos aprendendo das bases da nossa fé, as bases da palavra de Deus, naquilo que nós cremos na cruz de Cristo, no sacrifício que o Senhor fez, da entrega, o amor de Deus, tudo isso, irmãos, são as bases, as raízes da nossa fé. E temos que estar bem fortalecidos nisso, não só com uma aparência, mas com uma raiz nutrida. Por quê? Porque as nossas raízes, e é a raiz que manda toda a alimentação para a árvore, não é verdade? É ali a raiz que recebe também o suprimento de água, né? Então, que é transmitido para toda a árvore. Então, para gerar um fruto, né? Nessa comparação que nós estamos falando aqui, é necessário um cultivo, é necessário um investimento, é necessário você estar atento ao que está acontecendo com a tua vida. Irmãos, o autoanálise, nós temos que estar nos analisando, observando a nossa vida. Porque, irmãos, quem anda na palavra de Deus, consegue enxergar aquilo que não está combinando com a prática da palavra. Consegue enxergar aquilo que está fazendo que não agrada a Deus. Porque quanto mais você está perto do Senhor, quando você comete qualquer deslize, vamos dizer assim, qualquer falha, o Espírito Santo ele te avisa. Você sente o Espírito Santo se entristecer dentro do seu. Você sente isso. Por quê? Porque aquilo não faz parte mais da sua vida. Então você quer sempre estar acertando o alvo. Você está querendo sempre estar perto do Senhor. Então é necessário você ter esse investimento, essa preocupação e observar a tua vida. Olhar para a tua vida, como eu estou diante do Senhor. Como tem sido o meu procedimento, como tem sido a minha caminhada, o meu testemunho. Como está o meu testemunho diante das pessoas? Como eu tenho praticado a palavra de Deus? Eu tenho sido alguém aplicado na palavra, alguém aplicado naquilo que eu falo, que eu vivo, né, com o Senhor? Tudo isso faz parte deste cultivo para você frutificar na presença do Senhor. Se você ainda não alcançou, se você sabe que você precisa buscar, irmão, busca. Busca, vai vir as vontades, irmãos, da carne, às vezes a ira, mas o fruto do Espírito vai te dar temperança, ele vai te dar o domínio próprio. Você não é mais governado pela sua carne, você agora é governado pelo Espírito. Então, situações que antes você criava uma confusão, você tinha atitude exagerada, quando você frutifica no Espírito, você vai ter um equilíbrio. Né? Você vai ter mais compaixão das pessoas, você vai ter bondade, fidelidade. E não é uma fidelidade de troca. Né? Eu sou fiel porque porque a pessoa é fiel e leal comigo. Não, a fidelidade que nós falamos aqui é do caráter de Deus. Essas qualidades não é produzida em nós, ela é produzida no Espírito, porque é do caráter do Senhor. Nós vamos nos parecendo mais com Jesus quando nós frutificamos. Então, meus irmãos, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua caminhada, cuide do seu testemunho, porque é isso que vai dizer ao mundo se nós estamos seguindo a palavra ou não. Porque dizer hoje só que é um cristão não basta. Há características que Jesus já deixou para ver, né? É o fruto.
o fruto vai dizer. Então vamos buscar a cada dia ter esse fruto na nossa vida. Buscar isso do Senhor, frutificar. E cuidar das raízes, cuidar daquilo que a gente põe diante do nosso olhar, da nossa alimentação espiritual, daquilo que nós ouvimos no nosso dia a dia. Tudo isso, irmãos, como eu já disse, vai contribuir para o teu crescimento espiritual. Dia a dia caminhando com o Senhor. Né? E nos mantendo no Espírito. Essa lição está falando vivendo no Espírito. É você caminhar todos os dias no Espírito. Vamos lá para o subtópico 2. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Na Bíblia, amor ou caridade, no grego é ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem, o amor perfeito, o amor que nós recebemos do Senhor. É o amor que o Senhor derramou sobre nós, né? Enviando o seu filho, ele amou, né? João 3,16 nos diz que ele amou de tal maneira que a gente não consegue nem compreender esse amor, né? Porque ele não amou quando a gente estava aqui agora praticando a palavra de Deus, abandonando o pecado, não. Ele nos viu lá no pecado, daquela forma que nós vivíamos. E ele nos amou, e compreender este amor perfeito é difícil, porque este amor não é o amor aqui da terra, que também envolve, né, a troca, aquele amor superficial. Não, este amor é o amor que doa, é o amor que não pede nada em troca. Esse é o amor ágape, esse é o amor de Deus, é o amor que foi derramado para nós. E é este amor que é a qualidade do fruto do Espírito que nós estamos falando. Gozo, que no grego é chara, é alegria produzida pelo Espírito Santo. É uma alegria, né, dentro do seu coração, é você, vamos colocar assim, como feliz, ser feliz, completo, porque você tem Jesus na sua vida. As coisas do alto te satisfazem, você é completo. Esta alegria não é de acordo com aquilo que você vive, que te traz um motivo de estar alegre. Mas a alegria é uma constância. Também faz parte dessa qualidade do Espírito. Paz, que no grego é eirene, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Está lá em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 7. Paz, paz com Deus, paz em meio a situações difíceis, paz, tranquilidade, paz de quem sabe que tem um dono, que tem um Deus, que tem um protetor, que tem um pai. Então isto te traz paz, isso te traz a compreensão que nada vai mudar aquilo que Deus sente por você, do amor de Deus pela sua vida. É paz com Deus, é uma paz dentro do seu coração que a tua mente não entende. Pode estar a situação que for, mas você tem paz. Você pode ter preocupações, né? Não estou falando de não ter preocupações, irmãos. Mesmo preocupados, o fruto, esta qualidade deste fruto do Espírito nos traz paz dentro da nossa alma. Não tem o desespero, a agonia de não saber aonde está e para onde vai. Nós temos paz. Essa paz que a nossa mente não compreende, é essa que o fruto do Espírito gera em nós. Longanimidade, que no grego é macrotomia, é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos do outro. Olha que interessante, ser longânimo, né? Ter paciência. Às vezes nós queremos que as pessoas tenham paciência com a gente, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, né? Os nossos jeitos, as nossas manias. Mas quando se diz ao outro, não temos. Mas quando você frutifica, a longanimidade faz parte da tua vida. Você passa a compreender e ter essa paciência de suportar as adversidades que é da vida, são situações que a nossa vida, que acontece na nossa vida. Estamos vivendo, irmãos, a nossa vida está acontecendo. Adversidades acontecem, contato com as pessoas, os relacionamentos vão gerar muitas vezes essas situações desconfortáveis, mas se você
tem esta qualidade, esse fruto, você vai aprendendo e vai ter paciência para suportar os defeitos dos outros. Há referências, quem quiser anotar, anota, irmãos, aqui não dá tempo da gente ler tudo. Ó, Efésios capítulo 4, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 3, o verso 10 e Hebreus capítulo 12, o versículo 1. Benignidade do grego Christotes é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador, tem facilidade de perdoar, não fica guardando coisas, né? Não fica retendo coisas ruins no coração, não fica se agarrando a palavras, a coisas que foi dita, né? Ele tem facilidade de perdoar, complacente, bondoso. Vamos aqui, Efésios capítulo 4, versículo 2, uma referência sobre esta palavra. Bondade, agatosune, que significa o que é bom, aquele que é bom. Efésios capítulo 5, versículo 9, Salmo 37, 23. Irmãos, nós vamos vendo aqui que tem várias palavras que acabam sendo até sinônimos, né? E o amor e a bondade está envolvida em quase todos aqueles. Você ser bom, não importa se a pessoa te fez um mal, você não retribui o mal, porque você tem a bondade de Deus dentro do seu coração. Tá? Não é porque você é bonzinho, não é aquela coisa produzida em você, eu sou bonzinho porque eu quero agradar, não, porque é uma qualidade que o Espírito gerou em você. Vem do caráter de Deus também. Vamos lá, fé, do grego pistes, não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. João capítulo 7, 38, Romanos 1, 17, Romanos 3, 28 e Hebreus 11, 6. Fé, irmãos, falar de fé, se a gente for falar da fé, nós ficamos aqui, porque é algo tão profundo, né? Aqui ele não está falando da fé natural, mas aquela produzida pelo Espírito, que te impulsiona, que faz te ver além, você já ver algo pronto lá, como em Hebreus no capítulo 11 diz, né? Você já vê aquilo que não existe. É esta fé sobrenatural. Vamos lá, meus irmãos. Mansidão, do grego prautes, diz respeito àquele que é manso. Sinônimo de brandura, de gênio, afável, sossegado, dócil. Mateus 5:5 e 1 Timóteo 6:11. Pessoas fáceis de lidar. Fáceis de lidar. Trabalhado, caráter trabalhado. Todos nós temos um temperamento, uma forma de ser, uma personalidade, né? Não é que você fica descaracterizado. Cada um de nós tem a sua personalidade, a sua marca. Mas o Espírito, esse fruto do Espírito traz equilíbrio a tudo, todos os exageros, né, que a nossa carne nos leva, né, e as emoções são liberadas e fazem e tomam ações, às vezes, irmãos, uma atitude que gera tantos problemas, que quando agimos na carne, mas o Espírito e esse fruto traz equilíbrio. Você vai vendo que vai proporcionando essa mudança dentro de você. Última qualidade do fruto do Espírito, nós temos mais uma pergunta. Paz do Senhor Jesus, missionária Melissa. Meu nome é Maurício, sou de São Caetano do Sul e gostaria de fazer uma pergunta. O que quer dizer temperança? Obrigado, Maurício, pela sua pergunta, uma boa pergunta. O que significa temperança? Ela vem do grego egecrateia, que quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo, né? O comentarista usa esse termo, do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos da vida. Então o domínio próprio, o equilíbrio. Às vezes vai vir aquela situação que você, a sua carne vai querer tomar uma ação, mas você vai ter o autocontrole, você vai ter o domínio próprio, que você vai controlar,
né? A sua própria natureza, que é isso que a temperança faz, né? Temperança, né? Nós vemos que vai dando aquela estabilidade, o tempero, né? Certo para você se postar, se colocar diante de cada situação. Então, irmãos, nós vemos que um está ligado com o outro. Por isso que nós vemos aqui o comentarista dizer que não tem como você, né, ter amor, não ter fé, ter gozo, mas não ter longanimidade, porque um fruto está ligado ao outro, e todos baseados, irmãos, no domínio próprio, no equilíbrio, no amor, na paciência, né? No entender o outro. Então é isso que o Espírito vai gerando dentro de nós. Então, a cada dia que você vai entregando a sua vida, que você vai caminhando, né, que a nossa revista fala muito sobre isso, caminhar no Espírito, viver no Espírito, isso é de quando você acorda, de quando você vai dormir, é o seu dia. Você vai desenvolvendo essas características, né, irmãos? E fica notório que você tem tido encontros com o Senhor, que você tem buscado do Senhor essa transformação, essa mudança. Que quem te conheceu antes de você ter Jesus, quando te encontrar, vai ver a diferença, né? Dura coisa é quando alguém te encontra e diz, você não mudou nada, né? Quer dizer, estou indo à igreja, porém a palavra ainda não entrou no meu coração e não gerou transformação, porque o encontro, irmãos, com Jesus gera transformação na nossa vida. É um novo nascimento. É necessário ter esta mudança na nossa vida. E aqui, como nós estamos aprendendo, e eu já disse, é busca diária. É busca diária. Nosso último subtópico, contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. E isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Então, você viver no Espírito, frutificando, alimentando a sua vida espiritual, cuidando, né? Um autocuidado isso, irmãos. A nossa vida espiritual, ela é cuidada por nós, ela é nossa responsabilidade, né? Quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos dar conta da nossa vida. O fôlego que nós temos pertence a Ele. Ele nos deu esse fôlego de vida. É Ele que nos acorda todos os dias, é Ele que nos põe de pé, é Ele que nos dá saúde. Tudo que, irmãos, isso o mundo não pode te oferecer. Vida, verdade, paz, tranquilidade, isso você não vai achar em lugar nenhum. Não tem nada nessa terra que vai preencher e te dar isto. É só vivendo com Deus. É só caminhando com o Senhor. É só vivendo no Espírito. É buscando as coisas do alto. É você renunciando às suas vontades, né? Mudando os seus pensamentos. Mudando a sua forma de ver as coisas, né? Muitas vezes vai vir muitos desejos ainda que vai querer que você olhe para trás, mas que você lute, né? Como nós aprendemos aqui, vai ter essa luta diária, carne e espírito, mas que nós possamos nos manter firmes até a volta de Jesus. Não é só até amanhã, o mês que vem, é todos os dias das nossas vidas, enquanto estivermos aqui respirando. Meus irmãos, que o nosso respirar seja para o Senhor, que a vida seja do Senhor, que tudo aquilo que tenta te prender nesse mundo, você solte hoje em nome de Jesus. Vai viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque isso sim é ser feliz, irmãos. Isso sim, ter essas qualidades aqui, é você ser feliz, é você parecer com Jesus. É quando nós desenvolvemos essas qualidades na nossa vida. Não é do nosso falar, não é daquilo que eu falo sobre mim, é daquilo que eu faço, é daquilo que as pessoas veem das minhas ações, não é só aquilo que eu falo. Porque falar, irmãos, nós podemos falar muitas coisas, mas as nossas ações vão revelar. Os frutos que nós produzimos, né? Vão revelar
como está a nossa árvore, né? Que nós possamos estar saudáveis, né? Como lá no Salmo 1, o salmista diz, esteja junto ao ribeiro, né? Junto às águas, porque você vai dar fruto na estação própria. E isso vai agradar o coração do Senhor. Nós estamos aqui vivos para agradar o nosso Deus, irmãos, para cumprir o propósito que o Senhor deixou para cada um de nós, para as nossas vidas. Vamos para a conclusão da nossa lição. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, que hoje, irmãos, você tome a decisão de se afastar de tudo o que te afasta de Deus. Essa lição nos ensina a darmos passos diários, caminhada, andar no Espírito com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.